Olá, futuro mestre dos dados, tudo bom com você? Sucesso total, cara. Sou o Emerson Antônio, arquiteto de dados da Firmanet. Estou aqui com Dados em Ação, esse canal maravilhoso, para poder passar o melhor conteúdo para você se estruturar e saber o que realmente precisa para se tornar um mestre dos dados, com certeza. Hoje nós vamos passar um pouquinho da história, né? Vamos trabalhar um pouquinho da história, contextualizar você pelo que está por vir. Nós passamos aí por modelagem de dados, que nós continuamos falando sobre modelagem de dados, e nós passamos aí pela primeira forma normal, pela segunda forma normal, passamos pela terceira forma normal, fomos aí para o Star Schema. Então são modelagens de dados populares, são as mais divulgadas, as mais difundidas aí no mercado até hoje. Até hoje, a primeira, segunda, terceira forma normal foi aproximadamente antes dos anos 70, se muito não me engano. Estruturando engenharia de software que traria os dados mais controlados com tabelas relacionais e assim por diante, mas até hoje funciona muito bem. Tem seus prós e seus contras, mas com certeza ela nos ajuda constantemente a resolver problemas do cotidiano. Depois, para poder fazer análises de dados e relatórios e dashboards, surgiu aí nos anos 80, aí, 70, 80, final de 70, começo de 80, o Star Schema, que, foi performático, deu um resultado maravilhoso. Vocês já têm aí nos vídeos passados aí, a gente trabalhou um pouquinho sobre isso, nos anos 70, mas ao decorrer do tempo, né, tô falando dos anos 70, 80, vamos colocar aí uma data assim, efetiva. Se você procurar no Wikipedia aí ou na internet, você vai ver que vai estar encontrando 78, 79, vamos marcar e vamos bater um prego aí. Em 1980 já estava difundido o Star Schema e aí dando muito resultado e trazendo muitas soluções para o mercado. Perfeito, perfeito. Isso tudo é modelagem de dados e até hoje, viu? Até hoje traz realmente resultados interessantes. Só que o mundo cresceu, os dados evoluíram e a quantidade de dados evoluíram, as origens de dados evoluíram, a gente deixou de ter dados de setores totalmente controlados, onde a engenharia de software fazia aplicações e trazia os dados diretamente em tabelas relacionais e assim por diante. E aí começou a surgir vários outros segmentos, né? Vários outros modelos de dados e trabalho de dados. Nós temos aí os grafos, que trabalha com os dados também, nós temos os NoSQL, que trabalha com formatação JSON e assim por diante, e que atendeu determinadas situações e atendeu determinados problemas, né? Resolveu determinados problemas. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu falei no começo, torno a dizer, coloca aí nos comentários, a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso, para que vocês contextualizem e entendam mais ou menos como funciona esse processo e onde você pode aplicar. Podemos fazer sim. Hoje, nessa trilha, a gente está pegando mais o cotidiano para que você se estruture e daí em diante a gente aumente cada vez mais o conhecimento. Mas, o decorrer desse processo, surgiu também outros tipos de dados. Os dados em vídeo, os dados em áudio, os dados em foto. Entende? São dados, dados, tudo são dados, exatamente. E como trabalhar com tudo isso, com essa modificação? Com o processo do nosso Star Schema, ele surgiu aí com o DW. Lembra, quando eu estava mostrando sobre o Star Schema, até falei os Datamart assim por diante, surgiu aqui, ó, o Datamart novamente. Surgiu os grandes DWs, né, amigos? Data Warehouse. O que seria isso? Seria formatações ou trabalhar com os dados no modelo Star Schema, que é bem performático, só que para uma visão completa, uma visão ampla, né? Você estaria vendo aí, você estaria com uma visão bem abrangente, onde você estaria englobando todas as funcionalidades ou todas as necessidades de uma empresa. Para a área de financeiro, RH e assim por diante, você estaria com um dashboard, um Star Schema monstruoso. Então seria uma tabela fato monstruosa, com todos os dados quantitativos e os dados qualitativos com as suas tabelas dimensão. E daí, dessa tabela monstruosa, né, que sua tabela fato com todos os dados quantitativos vinculados a todos os dados qualitativos, e extraíam pequenos pedaços e colocariam nos seus datamarts, que seria valores específicos para determinada situação, para determinados problemas de negócio. Então, surgiu o quê? Dos bancos de dados relacionais,
que é o que tinha na época, e passava, eu coloquei ali o Databricks e o Data Factory, que para mim as ferramentas que eu mais trabalho, então a gente vai trabalhar muito com essas duas ferramentas e assim por diante. Fazia o ETL, né? Fazia as transformações desses bancos de dados relacionais de diversos aplicativos que a própria empresa tinha ou a empresa comprava, extraía essas informações, passava por uma transformação, que seria o ETL, e dessa transformação colocaria num outro banco de dados relacional muito grande, onde teria aí o seu modelo Star Schema dentro de um banco de dados muito grande que estaria sendo consagrado como Data Warehouse. Perfeito, isso no começo dos anos 90, 80, 90, já estava perpetuando aí esse processo de Data Warehouse. Só que com a entrada de novos dados, e eu estou falando aí vídeos, áudios, redes sociais e assim por diante, começou a surgir vários problemas de como manipular e alterar essas informações dentro do Data Warehouse. Porque ele já era monstruoso, mas esses dados começaram a se tornar importante também, essas outras formas de comunicação. E como poderia acrescentar e contemplar o Data Warehouse com essa informação? É complicado. Primeiro porque o Data Warehouse ele era feito, até aquele presente momento, feito com uma base de dados relacional, onde tem integridades relacionais e tem as suas confiabilidades. E um dado não estruturado, um JSON, por exemplo, cara, para você estruturar ele, o ETL pesava para poder fazer esse trabalho. Ou até mesmo um vídeo. Como você vai fazer um vídeo, colocar ali no Data Warehouse? Cara, você tinha que converter para binário ou um bom trabalho, cara. E fotos. Você teria que ter um lugar para guardar essas fotos, porque quando você guarda a foto no banco de dados relacional, no Postgre da vida, ou no MySQL, ou até mesmo no SQL Server ou no Oracle, cara, coloca uma imagem lá, você vai ter que abrir um campo chamado blob, e esse campo chamado blob vai ocupar espaço pra caramba. E começou a se tornar caro tudo isso. Como fazer tudo isso? Eu teria que armazenar isso em um lugar onde eu pudesse ter acesso, né? E aí surgiu o quê? Surgiu os data lakes da vida. Aqui, ó, os data lakes, é esse camaradinho aqui, que daí surgiu para poder resolver esse tipo de problema. E aí, como faz esse processo? A gente vinha de novo com os dados estruturados dos bancos de dados relacionais, capturávamos ele pelo Data Factory para poder fazer essas informações, salvava ele no Data Lake, que é esse banco de dados aqui, esse reservatório aqui de informação, junto com os dados externos. Entende? Que seria o CSV, Excel, JSON. Coloquei esses três aqui para ficar como referência, mas, aqui com certeza engloba vídeos, engloba áudios, engloba muitos outros dados não estruturados. Tudo dentro do Data Lake, e aí as referências dessas informações aqui, a gente passava para um processamento. Coloco aí o Databricks, porque eu utilizo o Databricks muito para fazer o processamento de entendimento e compreensão desses dados não estruturados. E aí esse tratamento a gente guardava ele no Data Lake. Caramba, resolvemos o problema de dados externos, né? Resolvemos, não. A gente só conseguiu encontrar um meio naquela época de poder mitigar o problema que estava crescendo cada vez mais. Os dados crescendo, informações surgindo, tratamento de dados cada vez mais pesado, cada vez mais demorado. A gente tinha que pegar os dados não estruturados, estruturar eles e poder colocar nos nossos datamarts. Os datamarts os data warehouse começou a trazer alguns problemas de performance, porque a gente tinha que alterar eles constantemente, e toda vez que se alteravam os data warehouse eu tinha que fazer um reprocessamento de todos os dados anteriores para poder complementar as informações que estavam lá. Cara, se tornou realmente ardoso fazer tudo isso nessa estrutura. Funcionava, não vou falar que não, mas eu cheguei, por exemplo, a passar 36 horas de processamento somente porque entrou duas estruturas de CSV e uma estrutura de JSON para poder complementar as informações que estavam dentro do nosso Data Warehouse. Eu tinha que destruir o Data Warehouse, construir ele tudo novamente, passar por validações, garantir a integridade e consistência dos dados, qualidade dos dados, para depois eu colocar ele em produção. Cara, o ETL era pesado, sem poder quebrar nenhum
nenhum relatório, tá? A ideia era não quebrar nenhum relatório que já existia. Então eu tinha que garantir os dados com o formato que estava e só vinha acrescentando as informações de acordo com as necessidades. E ainda garantir qualidade dos dados. Rapaz, cara, realmente esse processo aqui era pesado. Era pesado. E para que isso pudesse dar uma solução, com os data lakes que surgiu, nós começamos a trabalhar com formatação de dados em camadas. Bom, vamos lá, hein? Ó, se você pensar aqui, ó, o que nós fizemos? Nós tínhamos o nosso ETL, o Data Lake, que capturava os dados dos bancos de dados estruturados com o Data Factory, e colocávamos os dados não estruturados no Data Lake, deixava tudo pousado no Data Lake, então o repouso era o Data Lake. O Databricks vinha, pegava esses dados, transformava ele em dados conhecidos, né, com relação, com referência, com dados bem trabalhados e com referência, e colocava todas essas referências e esses conhecimentos dentro do nosso DW. Seria que o Data Warehouse. Data Warehouse esse que estava dentro um modelo de dados chamado Star Schema. Show de bola. Aí desse Star Schema aqui eu explodia alguns datamarts que aí alimentava lá o Power BI ou análise do analista para poder fazer novos insights, novos relatórios. Show de bola. Tudo isso daqui continuou, só que nós colocamos uma camada antes. Veja bem, ó. Ingester, e aí surgiu também, é verdade, Event Hub, o que nós usamos aqui, porque surgiu também o streaming, né? Os dados em tempo real. Ah, cara, isso é desafios, cara, são desafios. E o mestre dos dados, ele tem que estar sempre se atualizando, sempre trabalhando, porque começamos a falar agora de Big Data. Big Data, dados em tempo reais, dados não estruturados, vídeos, áudios. Cara, e o mestre dos dados tem que saber tudo isso, tem que saber como comportar e ajustar tudo isso, trazendo soluções práticas e eficazes, né? Você é um mestre dos dados. Você não vai ser dominado por algum probleminha qualquer. Não, jamais, jamais. Então, para que tudo isso fizesse sentido, a gente guarda tudo isso aqui, ó, novamente no Data Lake, no Storage, que é o nosso Data Lake. Trabalhamos com metadados, começamos a taguear as informações, de onde vem, por que vem, como vem, que hora que veio, e assim por diante. São informações cruciais, tags, informações, metadados, né, que nós comentamos sobre metadados, informações de onde vem, complementando com os dados de banco de dados estruturados, fazendo complemento e guardando no Data Lake de novo, só que com uma outra visão, que seria uma visão de evolução dos dados. Então, todas essas informações que nós capturávamos fazia alguns complementos dessas informações, porque eu precisava saber de onde veio, por que veio, como veio e assim por diante. Como, por exemplo, os dados que vêm dos bancos de dados estruturados, qual banco de dados estruturado veio? Qual servidor que veio? Os dados que veio de redes sociais, qual foi a rede social que veio? São várias redes sociais. Os dados que vêm de arquivo, vêm de qual departamento? Os dados que veio de outros aplicativos externos, quais são esses outros aplicativos? Então, quais são as datas de cada uma dessas informações que está sendo capturadas? Então, todos esses detalhes se chama metadados. A gente anexava essas informações na hora da transformação do ETL, que nós chamamos de pré-processamento, e guardava ele dentro de uma camada no nosso Data Lake. Data Lake é barato, bem mais barato do que um armazenamento em banco de dados, incontestavelmente mais barato. A gente guardava ele dentro de uma camada no nosso Data Lake, só que uma camada reservada para uns dados chamados bronze, que seria os dados complementares aos dados de origem. A gente não transformava os dados de origem. A camada bronze não é transformar os dados de origem, é só complementar os dados de origem, de onde veio, por que veio, quando veio e assim por diante. Colocava ali na camada bronze e daí em diante a gente utilizava a camada bronze para poder fazer os nossos joins e relacionamentos e transformações. Aí usava novamente o Data Factory ou o Databricks, vocês decidem, Spark, bom, você sabe muito bem que eu adoro o Spark e assim por diante. Utilizávamos essas informações para poder fazer os joins, as transformações e etc, para poder fazer uma primeira versão mais
qualificada, né? Uma primeira versão mais qualificada. Então a gente qualificava os dados e aí esses dados qualificados a gente guardava em um outro storage chamado Silver. Então eu estou subindo o nível, né, com os dados. Primeiro, os dados originais com algumas informações complementares, camada bronze. Depois, juntando e fazendo as transformações desses dados e melhorando com a qualidade dos dados para a camada Silver. E depois da camada Silver, eu fazia essas agregações e análise, e complementos e criavam colunas e assim por diante, junções mais eficazes e colocava isso em disponibilidade na camada Gold. Então a camada Gold ela é uma camada bem mais madura do que a camada Bronze. Então eu vinha com essas evoluções sempre armazenando dentro do nosso Data Lake, porque é barato e isso nos garante uma qualidade, uma possibilidade de qualidade de dados melhor, e aí disponibilizava esses dados com muito mais qualidade, na camada Gold. Todas essas transformações utilizando Spark, Data Factory, Databricks, utilizava também Machine Learning em cima disso, já mostrei para vocês como que vocês fazem melhorias de qualidade de dados e Data Clean, se aplicava tudo isso dentro da camada Silver e depois disponibilizava isso na camada Gold com mais finesse, mais refinado, mais requinte. Então os dados na camada Gold ele realmente estava com uma qualidade bem melhor. E daí em diante você gerava seus datamarts e fazia todo esse processo. Caramba, loucura, né? Mas ainda não acabou. Ainda não acabou, porque os dados começam a crescer com muita velocidade, começa a trabalhar com muita força e vir dados repetidos de vários lugares. Entendeu? E, por exemplo, endereço. Eu tenho o endereço do cliente no setor de vendas, eu tenho o endereço do cliente na vendas online, eu tenho o endereço do cliente na vendas de loja. Vou ter 3 bases de endereço. Qual que é a base da verdade? Qual que é a verdadeira base? Você entendeu? É complicado. Então, para isso, nós começamos a mexer com várias qualidades de dados e aplicarmos todo o processo, que você tem aqui uma trilha de data process, entende? Você percebe muito bem lá como a gente pode aplicar processos de qualidade de dados e melhoria de dados. Como fazer isso? Além disso, começa a vir ali por volta de 2014, 2015, o processo de governança de dados. Veja bem, a gente captura os dados e aí aqui em cima a gente tagueia, entende? O que é taguear? Volto a dizer, colocar que horas que recebemos, da onde recebemos, por que recebemos essa informação, esses são as tags principais, entende? Então, se eu recebo uns dados de rede social, qual foi a rede social? Por que eu estou recebendo esses dados de rede social? Então, alguém pediu para poder pegar essas informações. Que hora que foi que eu recebi esses dados da rede social? Então, qual rede social, quem pediu e qual horário? Se eu pego de um servidor, qual servidor? Se eu pego do streaming, qual streaming? E assim por diante. Então, eu tenho essas informações tagueadas. Só que daí é a injeção. Eu estou entrando os dados para dentro da minha empresa e fazendo o processamento e deixando um dado de qualidade aqui em Gold. Perfeito. Então, a equipe de ETL, a equipe de processamento de dados, o nosso Data Engineers faz um trabalho perfeito e automatiza tudo isso, hein? Veja bem, é automatizado tudo isso. Então, é muito pipeline na brincadeira, muito processo na brincadeira e cluster. Acredito eu que, tudo isso foi para as nuvens e assim por diante, ou então você tem um data center muito bom, porque é processamento pesado e contínuo. Beleza, mas tudo automatizado, coloca na Gold para os analistas pegarem e tirar insights, os diretores e CEO terem informações, os dashboards e tomar as decisões o mais rápido possível, certo? Não. Por quê? Eu faço a gestão de tudo da entrada, eu sei as origens de tudo, sei a hora que foi capturada as informações, eu tenho tudo isso na injeção, na entrada dos dados, eu tenho tudo isso mapeado. E o mapeamento para quem está indo esses dados? E o mapeamento para onde está indo? Quando foi? Quais foram os dados? Quem tem permissão de ver o quê? Cara, se eu estou centralizando tudo isso e dando qualidade de dados, tudo isso num lugar só, como que eu consigo mapear para onde está saindo esses dados?
cara, são dados cruciais, são tomadas de decisões, são gerenciamentos ou informações que pode mudar a perspectiva ou a estratégia de uma empresa. Eu tenho que ter isso mapeado. E aí vem o quê? A LGPD também, que aí começa a garantir as informações de seus consumidores e qualidade dos dados e segurança dos dados. Cara, a LGPD veio e com certeza começa a vir o problema chamado governança de dados. Cara, você pensa que ser mestre dos dados é facinho? É só saber um pouquinho de modelagem de dados, programar um pouquinho em Python, fazer alguns data clean, alguns data transformations, data quality, ó, entender um pouquinho de machine learning, botar o modelo para rodar lá e tá beleza? Não, meu brother. Mestre dos dados tem que realmente saber de muita coisa e tá sempre à frente de muitas informações. E agora que a gente começa a entrar nesse mundão, vem governança de dados. Como fazer tudo isso, esse gerenciamento, como trabalhar com tudo isso, como você coordenar tudo isso e saber tirar relatórios da onde vai, por que vai e quando foi. Veja bem, aqui em cima nós temos o pré-processamento, os metadados, que é da onde veio, por que veio e quando veio. Isso são os principais. E o gerenciamento de dados, que seria a governança de dados, que é para onde vai, por que vai e quando foi. E um detalhe, quais dados que foram. Entendeu? Isso é primordial, entende? Não tem como saber. Veio a governança de dados. E aí a gente vai lá e começa a trabalhar com um processo de governança de dados. Aqui, ó. Dados externos, entra no nosso processo aqui de ETL, data quality, customer, produto e assim por diante. Aggregation, faz os seus data services, que são os consumos que está saindo. Então, tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui eu estou resumindo mais ou menos aqui, cara, com governança de dados. Eu estou aplicando com governança de dados. Os metadados aqui, ó, olha os metadados, tudo passa por metadados. Então a gente tem, além dos nossos metadados que a gente coloca nossas tags, ainda tem os metadados de transformações e ajustes dos dados. Aqui, ó, DTH, ETL, salva aí, ó, no Big Data Manager, gerenciamento do Big Data, transformações de informações de sistemas, porque existe mudanças dos sistemas, tem que ter essa informação também, e isso tudo é governança de dados. Entra no nosso Data Warehouse, veja bem, ó, entra aqui no Gold, certo? Um pouquinho antes, vamos lá no nosso Data Lake, entra aqui no nosso Data Warehouse, que lá no começo é esse cara aqui, ó. Entra aqui no nosso Data Warehouse, ainda continua, a gente só melhorou o processo. Entra no nosso Data Warehouse, do nosso Data Warehouse vai espalhar os nossos data marts para cada problema de negócio, cada relatório, a gente não pode quebrar isso daí. Colocamos aqui algumas informações complementares do nosso Big Data para poder saber as informações, hora e assim por diante. E aí classificamos para o BI. E tudo isso aqui, ó, ele fica debaixo de uma camada chamada metadata, do Metadata Warehouse. Para quê? Para gerenciar e guardar todas essas informações, transformações, tudo isso guardado para que as pessoas saibam as informações de metadados, saibam os business, têm as informações necessárias, é possível fazer os discoveries e os profiles que é necessários, e os data quality e os dashboards também é tudo gerenciado em cima do metadata do Data Warehouse e do nosso processo de governança de dados. Até cansei, hein, cara? Pô, show de bola. Então agora eu tenho a gestão da entrada, eu tenho as transformações feitas, certo? Os ETLs, transformações, eu tenho as melhorias enquadradas, qualidade de dados e assim por diante, e tenho a entrega na Gold com os dados bem trabalhados. E englobando tudo isso, eu tenho gerenciamento de informações, porque eu consigo consistir para quem está saindo, para onde está saindo, quando saiu e quais foram os dados que saiu. Estou fechado no escopo chamado governança de dados. Maravilha? Não. Ainda não. Por quê? Porque você tem algumas coisinhas que começam a te trazer alguns complicômetros. Quando você começa a trazer informações demasiadas de vários lugares, você, como te disse, você vai ter vários tipos de informações que são a mesma informação. Então são informações redundantes. Por exemplo, eu citei o endereço, poderia estar citando os tipos de produto, poderia estar citando
relacionamento com o cliente. O mesmo cliente, ele conversa com você via e-mail, conversa com você via rede social, conversa com você via o aplicativo, conversa com você via o chatbot do seu aplicativo, entende? Então, e é o mesmo cliente. E você está recebendo informações, todas elas de origens de dados diferentes. Como que você sintetiza tudo isso em um cara só? Em uma base de dados, para você poder pegar a história do cliente e aí você tomar uma decisão de qual seria a solução melhor para aquele cliente ou para um grupo de cliente. Como que você pode utilizar essas informações vindas de várias origens, trabalhar ela de uma forma tal que nenhuma cintada só, numa query só ou num relacionamento só, entende? Você traria toda essa informação e você, como gestor, tomasse essa decisão de aquele grupo de clientes está precisando que o produto tal seja melhorado de uma maneira mais adequada. Como você vai fazer isso? Com governança de dados e assim por diante. Aí me veio tudo isso, né? Tudo isso, olha lá, de novo, o Data Warehouse, ETL, o seu DW aqui, os Data Marts, e aí, mas tem esse problema. Cara, dados não estruturados, o cara que fez um vídeo no YouTube e mandou, vinculou a sua empresa porque marcou um produto seu. Cara, como que você vai gerenciar tudo isso e tomar as decisões, né? Pois é. Desafios grandes. E isso tudo é problemas do século XXI, só que nós temos uma estrutura do século XIX, entende? Data Warehouse, tudo isso que eu fiz até agora, que eu mostrei aí para você até agora, inclusive essa história, ele para dentro do Data Warehouse, certo? E como que eu vou resolver tudo isso para que o gestor tome a decisão em tempo hábil e melhora tudo isso? Bom, vamos lá. Aí surgiu um cara chamado Data Vault. Exatamente. Toda essa introdução é para a gente poder chegar no Data Vault, um modelo de dados, uma modelagem de dados que veio dos anos 2010, 2009, 2010. Eu acho que 2010 veio a versão, 2009, 2010, a versão 1.0. Não explodiu muito, porque ele precisa de muito processamento para poder trabalhar com toda essa informação. Ele foi feito e baseado para o Big Data, então ele não pensa em banco de dados pequeno ou banco de dados estruturado ou relacionais. Ele pode até fazer com banco de dados relacional, não vou falar que não, mas o foco dele é Big Data, é Data Lake e assim por diante. E aí ele veio trazendo essa visão para que a gente possa entrar com várias origens de dados e sair com uma origem de dados com qualidade. Então, por exemplo, endereço, eu tenho um endereço aí do RH, eu tenho endereço da equipe de vendas, eu tenho endereço do cliente, da vendas online, eu tenho endereço, eu tenho endereço das lojas, só a equipe de vendas eu tenho online das lojas, certo? Hoje, vamos lá, eu tenho do cliente no online, tenho do cliente na loja, eu tenho do cliente endereço de entrega, eu tenho no RH, que seria a empresa que eu tenho os endereços dos meus funcionários, que também pode ser cliente, porque meu funcionário pode comprar na minha empresa? Pode, que também pode ser cliente. Cara, eu tenho o endereço dos fornecedores. Cara, tudo isso é uma base de endereço que é origens diferentes. Qual que seria o endereço verdadeiro? Um exemplo, assim, um problema de negócio da região do meu fornecedor X. Quais são as vendas que mais faço lá para determinados clientes? Então, eu teria que pegar a região do meu fornecedor, teria que pegar os produtos que ele me fornece e cruzar com todos os endereços dos meus clientes que é feito compra com esses produtos naquela região. É um problema complexo para se fazer com um banco de dados relacional. Concorda? Por quê? Porque se eu tivesse essa solução, eu poderia já falar para o meu fornecedor, ao invés de mandar o produto para mim, já entregar para ele lá, porque está mais perto. E aí a logística, o custo com logística ia cair. Sacou? Pois é, cara, pois é. O Data Warehouse, ele resolveria isso desde que não tivesse tanta origem de dados para poder fazer processamentos e trabalhar com tudo isso em tempo hábil. Não vou falar nem em tempo real, porque tem o stream ainda que vai matar a gente. Vai não. Como resolver isso daí?
E aí vem o Data Vault em 2015, 2016, junto com o Big Data já está vindo, né? O Data Vault veio, começou o 2.0, começou a explodir em 2015, 2016, junto com os clusters, processamento de alta performance, e aí volta ali a utilizar o Databricks e as nuvens e assim por diante. Ele ganhou muita força com isso e ganhou muito espaço no mercado. E é a partir de este momento que nós vamos começar a trabalhar com Data Vault. Vamos lá. Como funciona o Data Vault em sua essência, né? Na sua simplicidade, na sua sintetizado, o Data Vault sintetizado, ele funciona mais ou menos assim. Quer dizer, não, ele funciona assim. Nós temos aqui, ó, clientes, sites, vendas de produtos via sites e clientes, vendas de produtos via loja. As duas são origens de dados. Só que daí eu entro com uma origem só única, que é um cara chamado Hub. Então, esse Hub ele vai receber essas informações de N origens de dados e vai sintetizar, vai processar para uma origem de dados apenas, que seria o Hub. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um link desse Hub com a vendas, porque se eu tenho clientes de várias origens, eu também tenho vendas de várias origens. Certo? Aqui, ó. A SAT vendas, posso estar colocando mais vendas aqui de várias origens. Então, eu tenho um hub de vendas, várias origens de vendas, online, via site, via loja, certo? Tenho várias origens de vendas, como também tenho vários clientes de vendas. E aí eu vou linkar o hub de cliente com o hub de vendas com um cara chamado link clientes e vendas. Então, eu vou ter um link para um cliente, para um grupo de vendas, sendo que esse vendas e esse clientes têm várias origens. Ele vai fazer essa união e trazer em um ponto só. Então, na sua essência, que seria o Data Vault 2.0, é claro, isso aqui é só o... Não é nem a ponta do iceberg, é só o cheirinho do iceberg, certo? A gente vai trabalhar o quê? Com entidades, com hubs e links. Não, desculpa, entidades não, com hubs, satélites e links. A gente vai trabalhar com hubs, satélites e links. Na sua grande maioria vai ser isso daí. Perfeito? Assim, bem simplista, eu consegui mostrar para vocês qual que é a essência do Data Vault 2.0, que veio para resolver problemas do anos 2000, dos séculos 21. Beleza? Vamos lá. Aí, você fala, pô, então tá resolvido, né? Não, calma aí. Como colocar isso em uma estrutura de armazenamento, numa estrutura de modelagem de dados, para que eu possa estar entregando o melhor conteúdo para o meu cliente, a melhor qualidade de dados para o meu cliente. Bora lá. Nós temos lá a nosso... Ó, voltando aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui? Data Lake. Não. Depois, então. Antes. Eita. É aqui mesmo, aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a nossa evolução dos dados em camada. Camada bronze, silver e gold. Certo? E o gold vai para os nossos aplicativos, relatórios e assim por diante, tomadas de decisão. Essa é a nossa evolução dos dados. Aqui no Data Vault é a mesma coisa. Só que nós aumentamos um pouquinho mais as camadas. A gente colocou aqui uma camada RAW, então aqui ó, bronze, silver e gold, certo? A gente colocou aqui uma camada RAW, aonde a gente vai estar guardando todas as informações estruturados e não estruturados. É uma prévia da bronze, Automatizado, o nosso Databricks vai pegar essas informações e vai separar ele em dados democráticos, que vai ser dados para qualquer setor, trabalhar e assim por diante, e dados externos. O que seria parceiros, arquivos e assim por diante, vídeos, áudios, CSV, JSON e assim por diante. Então, os dados externos são arquivos, que eu vou estar guardado a origem deles aqui,
e parceiros que vai estar mandando informações para a gente, as redes sociais e assim por diante. E os dados democráticos seriam os dados que nós estamos capturando das nossas aplicações, que eu vou estar salvando aqui na minha RAW com formato Parquet. Ele vai vir com injeção do Data Factory, por exemplo, e vai colocar aqui na minha RAW, que é no meu Data Lake, ele vai guardar aqui na minha camada RAW com o formato Parquet. Automatizado, toda vez que cair um arquivo novo aqui, o meu Databricks vai lá, captura ele e vem com uma pipeline de automatização e salva ele estruturado em ou dados externos ou dados democráticos. Perfeito? Isso aí é a sua regra de negócio, vai determinar o que é democrático, o que é externo e assim por diante. Mas eu separo pelo menos essas duas informações. Vou passar isso para um Data Live Table, um DLT. Databricks, conhecimento, uma inteligência que hoje no mercado de Databricks já é bem difundida. Então dá para a gente poder brincar também aqui com o DLT, com o Databricks. E aí ele vai pegar todas essas informações e vai quebrar ele, transformando em hubs, links e satélites. Então ele vai fazer jogar tudo isso, moedor de carne, e vai sobrar somente uma que eu chamo de RAW Data Vault. Então seria a primeira prévia mastigado ali para poder transformar em hubs, links e satélites. Daí em diante, ainda na minha camada Silver, eu venho e começo a trabalhar essas informações com qualidade, aplicando Data Quality, aplicando Data Clean, aplicando Data Transformation, que você tem aí um canalzinho, no nosso canal existe aí uma série que fala como fazer todas essas aplicações e a gente utiliza aí o Spark muito, o Spark, o SQL, algumas coisas do Databricks. A gente vai intensificar isso cada vez mais, você vai ver que a gente pode aplicar tudo isso aqui no dentro da Silver, ainda pensando em Data Vault e convertendo tudo isso em tabelas mais relacionadas com mais qualidade dos dados. A partir daí, com tudo isso, aí sim eu jogo essas informações para minha Gold, em formato de Datamart já, para o nosso consumer poder trabalhar isso facilmente, entende? Ou até mesmo não quebrar os relatórios e assim por diante. E algumas outras informações eu coloco em One Big Table, num tabelão só, para que fique mais prático fazer as consultas e a extração dos dados. Rapaz, essa foi tensa, né? Isso é só a introdução, cara. É só a introdução. Eu só contei a historinha, entende? Depois que você surgiu e entendeu o que é Star Schema, você conhece o que é a primeira, a segunda e terceira forma normal, conhece o que é Star Schema, trabalhamos ali um modelinho para você, melhoramos esse modelo, porque aqui é dados em ação, e dados em ação sempre tem melhoras contínuas, só que daí o mundo mudou, e aí eu te contei a história de como que você se resolve num processo de mudanças contínuas. Hoje, nós estamos aplicando em camadas de melhoria dentro do nosso Data Lake, melhorias que também estamos colocando modelagens e tratamento de dados. Colocamos muito processamento de dados, ETL e assim por diante, com Data Clean, com Data Quality, com Data Transformation e assim vai. Vamos detalhar isso cada vez mais. E colocamos também uma modelagem de dados chamado Data Vault 2.0, onde a gente vai detalhar isso aqui mesmo nessa série, muito especificamente, deixando bem claro e bem limpo para vocês tudo isso que podemos fazer com o Data Vault nessa brincadeira, porque agora se tornou um mundo assim bem estruturado com governança de dados, segurança, isso é crucial dentro de um Databricks, e aí a gente também vai brincar com o Unity Catalog. Ô, loucura, hein? Rapaz, você acha que terminou a brincadeira? Não, essa trilha só está apenas começando. Bora lá, que tem muito pra gente brincar aqui, beleza? Sucesso total, espero vocês pro próximo vídeo, que eu acho que aqui já ficou grande, 40 minutos, mas com certeza eu vou ver se consigo reduzir um pouquinho mais nos próximos. Vamos que vamos, porque tem muito por vir. Vambora!